Hoje eu vim tirar todas as dúvidas de vocês em relação à UBA, Universidade de Buenos Aires, que foi fundada em 12 de agosto de 1821, ou seja, ano passado ela completou 200 anos. E só para vocês terem uma ideia, a USP tem 87 anos, se eu não me engano, e a Federal do Rio de Janeiro fez 100 em 2020. E a UBA tem 200. Só para vocês terem uma ideia que a gente não está falando de qualquer faculdade. E além disso, a UBA formou 15 presidentes, sendo a faculdade com mais presidentes formado, além dos 5 prêmios Nobel que ela tem também. E para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantos prêmios Nobel tem somando todas as faculdades do Brasil? É isso mesmo, nenhum. Então, somando tudo isso, mais os excelentes profissionais que a faculdade forma, é por isso que a UBA ela é considerada a melhor faculdade da América do Sul. Tá, mas agora vamos para as dúvidas que vocês sempre têm em relação à faculdade. Vamos falar de tudo, desde o mais básico até coisas mais específicas. E a primeira dúvida que as pessoas têm, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, inclusive eu também já tive, que é de graça mesmo? Não tem vestibular? E sim, é uma faculdade gratuita, é uma faculdade pública e não tem vestibular. Como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, as faculdades elas não podem ter vestibular e as públicas têm que ser públicas, não pode ter nenhuma mensalidade tanto para argentino quanto para estrangeiro. Então, é lei, as faculdades aqui da Argentina não podem ter vestibular, as públicas são públicas, né? Você não paga nada por ela, além de ser laica. Eu sei que quando a gente está no Brasil e está acostumado com o método de ingresso no Brasil, meio que se assusta, tipo, como assim ter faculdade de graça, sem vestibular, ainda mais medicina, que é super elitizado no Brasil? Pois é, tem países que investem na educação e é por isso que não é à toa que a Argentina tem 5 prêmios Nobel e o Brasil nenhum. Tá, agora que vocês já sabem um geral sobre a faculdade, vamos falar do método de ingresso, que é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados no Brasil. Primeiro, que você não ingressa direto na carreira que você quer. Você antes tem que passar pelo CBC, que significa Ciclo Básico Comum, e o próprio nome dele já explica o que significa esse CBC. Ciclo quer dizer que é um ciclo da carreira, é um ciclo que você precisa passar. CBC, ciclo básico. Básico quer dizer que são as matérias básicas ali, mais parecida com o ensino médio. E comum quer dizer que é comum para todo mundo, ou seja, todo mundo que quer ingressar na UBA precisa passar pelo CBC. E para quem não conhece o CBC ainda, às vezes pode pensar, mas é como se fosse um vestibular. Não, não tem nada a ver com vestibular. Primeiro que não é eliminatório, ou seja, tu não vai concorrer uma vaga com as outras pessoas. São 6 matérias e você passando, aprovando nessas 6 matérias, vai para a carreira que você escolheu, seja medicina ou qualquer uma outra. Então você não concorre com ninguém, só precisa aprovar as matérias. E outra coisa que difere do vestibular também é que o nível de dificuldade não tem nada a ver com o vestibular, tá? Não tem como comparar o CBC com o vestibular de medicina, porque o vestibular de medicina é muito mais difícil que o CBC, tá? Então, por favor, não façam essa comparação porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto de dizer que o CBC ele serve como base para te dar um estofo antes da faculdade, porque vai ter umas matérias ali que vocês vão, se vocês já estão há algum tempo sem estudar, porque aqui tem bastante pessoas que entram na faculdade com 30 anos, 25, 26, ou seja, vai te dar uma base boa para você entrar preparado na faculdade, porque como não tem vestibular, então não tem como os professores saber, por exemplo, que você lembra o que é uma célula ou algo do gênero. Então o CBC serve para isso, para te dar uma base, para tu já chegar sabendo algo na faculdade. Sobre o nível de dificuldade do CBC, eu gosto de falar que ele é um ensino médio um pouquinho mais difícil, mas nada além disso. Como eu falei para vocês, não dá para comparar com o vestibular. Então eu gosto de falar que é um ensino médio, um terceiro ano ali, um pouquinho mais difícil, tá? Nada além disso. E essas 6 matérias que compõem o CBC são IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico, IX, que é basicamente a história da Argentina, Matemática, Química, Biofísica e Biologia Celular. Então, você aprovando nessas 6 matérias, lembrando que você não precisa tirar a maior nota ou algo do gênero, todo mundo que aprova essas 6 matérias entra na faculdade e é por isso que eu falo que não tem nada a ver com vestibular. E bom, agora que vocês já sabem o que é o CBC e como ele funciona, vamos falar como que é o ingresso na faculdade, ou seja, o que vocês precisam para se matricular na UBA. E vocês vão precisar basicamente de 2 coisas da documentação de vocês, pessoal e escolar, legalizada tanto no Brasil quanto na Argentina, como a faculdade pede, direitinho, tá? E isso aí, eles são bem rígidos em relação a isso. A documentação tem que estar perfeita, senão eles não vão aceitar
você na hora da matrícula e você vai ter que perder um semestre. Então, tem que ser a documentação legalizada no Brasil e na Argentina, como eles pedem. E quem quiser saber a documentação que eles pedem, eu sempre recomendo que vocês vão no site da faculdade, porque não adianta eu falar aqui pra vocês, aí no próximo semestre eles começam a pedir algo diferente, aí o vídeo vai ficar desatualizado. Então, eu sempre recomendo vocês vão no site da faculdade, que lá sempre vai estar atualizado, perfeitinho. Beleza? Inclusive é esse o serviço que a nossa assessoria faz. Arrumar toda essa documentação que a faculdade pede, bonitinho, para que vocês não precisem se preocupar com isso e tenha a garantia que vão chegar aqui e vai dar tudo certo. Beleza? Eu falei que vocês precisavam de duas coisas, então, documentação legalizada no Brasil e na Argentina, como a faculdade pede, não pode ter nenhum erro. E também vocês vão precisar de um certificado de espanhol nível B2. Nível B2 seria tipo um intermediário, tá? Nada além disso. Não é muito difícil de vocês obterem esse certificado, mas sim, vocês vão ter que estudar espanhol uns 3 meses, 4 meses, no máximo 4. Se vocês estudarem todos os dias, tem gente que consegue em 2 meses já ter o certificado, tá? Mas peguem uma média de uns 3 meses estudando. E uma coisa legal de lembrar vocês é que esse certificado, na hora da matrícula, ele precisa estar pronto, tá? Então, ou seja, na hora que vocês forem se matricular na faculdade, vocês vão precisar da documentação de vocês e do certificado de espanhol. Algumas pessoas pensam, eu posso entregar o certificado depois. Não, é no ato da matrícula. No ato da matrícula, entrega a documentação e o certificado de espanhol. E para vocês se matricularem na UBA, vocês têm 2 datas no ano, tá? Então fique esperto. 2 datas no ano. A primeira é em fevereiro, março, que daí é para começar no primeiro semestre. E depois a segunda é em junho ou julho. Então, fevereiro e março, primeiro semestre, junho e julho, segundo semestre. E uma coisa que vocês precisam ter noção é que não é da noite para o dia que vocês vão conseguir se matricular na faculdade. Como eu falei para vocês, vocês precisam de tempo para estudar espanhol e obter o certificado e também arrumar a documentação de vocês. Às vezes demora um tempinho, sei lá, de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, se vocês decidiram estudar na faculdade, saibam que vocês, por exemplo, tá em janeiro. Em janeiro vocês não conseguem mais se matricular em março, porque não vai dar tempo de arrumar toda a documentação e vocês obterem o certificado de espanhol. Aí vocês vão entrar só no meio do ano. Então saibam disso, para vocês se matricularem na UBA tem que ser uns 3, 4 meses antes para ter a garantia que vai dar tudo certo e não vai precisar fazer correria e vai chegar dias perto da matrícula e vai ficar com aquilo na cabeça se vai dar tempo ou não vai. Então saibam disso. 3, 4 meses é uma data boa para vocês começarem a dar início dos trâmites, estudar espanhol e obter o certificado. Beleza, agora vamos conversar um pouquinho sobre a infraestrutura da faculdade. Vocês sabem que é uma faculdade pública, ou seja, vocês têm que ter noção que é infraestrutura de faculdade pública, assim como no Brasil, os prédios vão ser um pouquinho mais antigos, não vai ser tão moderno quanto uma faculdade particular. E eu falo sobre isso porque eu sei que tem gente que tem gente que liga para isso. Não é meu caso. Mas como eu sei que tem gente que se importa em relação a isso, bom, se esse é um fator determinante para você, aí nem cogita a UBA, vai para uma faculdade particular como a Barceló, por exemplo, que é uma faculdade muito boa, que não tem uma mensalidade tão alta e é mais moderno em relação à UBA, tá? Então estejam cientes disso. Bom, já falamos sobre método de ingresso, CBC e infraestrutura da faculdade. Agora vamos falar sobre o método de ensino e é um dos assuntos que mais causam polêmicas em relação à UBA. Porque tem gente que confunde achando que é igual ao PBL, outras falam que a faculdade não tem aula. Vamos tirar todas as dúvidas em relação a isso. Primeiro que o método de ensino da faculdade ele é o tradicional argentino, tá? Não é PBL. O único que é PBL aqui da Argentina que eu conheço pelo menos é a Faculdade de Rosário, a UNR. Essa sim, essa vocês podem chamar de PBL se vocês quiserem. Agora a UBA não é PBL. E se vocês me perguntarem como que é o método tradicional argentino, que é o método que a UBA tem, eu diria que é um híbrido do tradicional brasileiro que vocês conhecem, com um pouquinho de PBL, tá? Mas não dá pra falar que é PBL. Então é isso, eu diria um pouquinho de PBL com o tradicional brasileiro. E agora vamos desmistificar essa história que não tem aula na UBA. Na verdade, eu já comentei várias vezes aqui no canal por que algumas pessoas pensam isso, mas eu prefiro ficar igual um papagaio repetindo aqui, sempre a mesma coisa, do que ter que ouvir alguém falar que não tem aula na UBA. Então, se tiver que repetir, vou repetir mesmo. E por que algumas pessoas acham que não tem aula na UBA?
Como que funciona as aulas? Vamos explicar isso que vocês vão entender. A UBA tem dois tipos de aulas, as aulas teóricas e os TPs, que são trabalhos práticos. E os seminários, as aulas teóricas, elas não são obrigatórias. Tem todos os dias, mas elas não são obrigatórias. Todos os dias dependendo da matéria, tá? Porque pode variar bastante. Mas vai ter, sei lá, 3, 4 vezes na semana e dependendo da matéria vai ter todos os dias. Então, os seminários, que tem quase todas as semanas, eles não são obrigatórios. Só são obrigatórios os trabalhos práticos. Você precisa ir nos seminários? Sim, porque é ali que você vai aprender a matéria para depois ir nos trabalhos práticos, ou seja, trabalhos práticos. Você vai colocar em prática o que aprendeu no seminário. E sim, você precisa ir para os trabalhos práticos sabendo, porque o professor vai te fazer perguntas. Então, se você não quiser passar vergonha na frente de todo mundo, sim, você precisa ir nos seminários para depois ir nos trabalhos práticos. Mas você sabe como são algumas pessoas, né? Por não ser obrigatório, elas não vão nos seminários, acha que só precisa ir nos trabalhos práticos, aí chega nos trabalhos práticos sem saber nada, começa a tomar esporro do professor, desiste da faculdade e o que elas fazem? Falam que a faculdade não tem aula. Aí depois reprova de ano, coloca a culpa nos professores, aí volta pro Brasil, fala mal da cidade. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Hoje. Porque, inclusive, semana passada eu já fiz um vídeo reagindo às pessoas que desistiram de medicina na Argentina e não tem nada contra, tá? Se voltaram pro Brasil é porque não estavam se sentindo bem aqui, beleza, mas tem uns argumentos que eu não aceito. Outra dúvida que eu tenho anotado aqui, que é as que vocês perguntam bastante, é se tem outro curso, ou seja, se tem outros cursos além de medicina na UBA. E sim, a UBA é como se fosse uma federal do estado do Brasil, como se fosse uma URGS, uma federal do Rio de Janeiro, enfim. Então vai ter todos os outros cursos além de medicina. Se eu não me engano, são 78 cursos que tem a faculdade. Além de mestrado, doutorado, pós-graduação. E se vocês quiserem a informação sobre o curso que vocês estão procurando, vão direto no site da UBA, que lá vai ser o melhor lugar que vocês vão ter para pesquisar sobre isso. E relacionado a esse tema, uma coisa legal de comentar é que o nosso diploma aqui da Argentina vale na Espanha também. E depois de 3 anos de você morando e trabalhando na Espanha, vale em toda a Europa. Então, quem quiser ir para a Europa, se forma aqui na Argentina e não vai precisar fazer nenhuma prova de revalidação ou algo do gênero, porque a Argentina e a Espanha, eles meio que têm um tratado entre eles, que os diplomas daqui valem lá e os diplomas de lá valem aqui também. Então, vocês não precisam fazer nenhuma prova ou algo do gênero. Só precisa fazer trâmites burocráticos de legalizar a documentação, mas não precisam fazer prova. E para finalizar o vídeo agora, vamos falar sobre o Revalida, que eu sei que é outro assunto que sempre causa polêmica. Então vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Para quem não sabe, o Revalida é uma prova que vocês precisam fazer para atuar no Brasil. E qualquer um que se forme, independente do país, que seja no estrangeiro, que se forme em medicina e quer voltar para o Brasil, ou nem voltar, não precisa ser brasileiro, pode ser qualquer pessoa, quer atuar no Brasil, precisa fazer o Revalida. É uma prova, você precisa aprovar essa prova para ter os mesmos direitos que tem os médicos do Brasil. E essa prova funciona como se fosse uma OAB dos advogados, é a mesma coisa. Essa prova vai medir os seus conhecimentos como médico, né, para ver se você tem capacidade para atuar. Inclusive, eu não sei porque ainda não tem essa prova para as pessoas que se formam no Brasil. Se tem para advogado, deveria ter para médico, né? Não querendo desmerecer os advogados, mas a área do médico é super importante também. Ou seja, não pode formar um médico sem ter certeza que ele está apto a trabalhar. E a gente sabe que o que mais tem, o que mais tem não dá para generalizar, mas que tem vários médicos que estão atuando, que não têm capacidade, de histórias que a gente conhece por familiares ou algo do gênero. Eu até mesmo já tive uma história que algum dia eu vou contar aqui no canal, que me deram uma medicação errada e quase deu uma merda gigante. Enfim, mas na minha opinião deveria ter para todo mundo, tá? Pessoas que querem voltar ao Brasil e os médicos que estão se formando lá. Enfim, mas quem sou eu para falar sobre isso? Tá, mas voltando pro Revalida agora. Tem umas pessoas que usam a desculpa, eu não vou para lá porque depois tem que fazer o Revalida. Meu, na moral, para mim não faz sentido nenhum ter medo do Revalida. Primeiro, as faculdades aqui da Argentina são super exigentes. Se vocês querem ter medo de algo, tenham medo da UBA. Sério, tenham medo da UBA. Esses 6 anos que vocês vão demorar para se formar vão tomar mais no cu do que galinha. Então, não tenham medo do Revalida. Tenham medo da UBA. Querem ter medo de algo? Tenham medo da UBA. Se você conseguiu se formar na UBA,
6 anos, fazendo prova atrás de prova, uma mais difícil do que a outra, vai se formar confiante. Aí na hora de fazer o Revalida, ah não, agora eu tô com medo do Revalida. Não, né, gente? Vocês vão sofrer na faculdade, não vai ser o Revalida que vai incomodar vocês. Se vocês perguntarem para alguém que passou no Revalida, eles vão falar que a faculdade foi muito mais difícil do que passar no Revalida, tá? Então, não usem essa desculpa que não vão vir estudar medicina na Argentina por causa do Revalida, porque é errado. E outra, tem gente querendo cagar a regra, e o Revalida é muito difícil, não sei o quê. Falou quem? O Joãozinho, que recém saiu do ensino médio, nunca botou os pés na Argentina, não sabe como funciona a faculdade e muito menos chegou no Revalida, tá? Então não falam de coisas que vocês não saibam. Bom, então era isso, gente. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação à UBA, vai deixando aqui embaixo nos comentários. Não tenho vergonha, não penso, a minha pergunta é muito besta e eu não vou fazer. Não tem nenhuma pergunta besta. Deixa aqui embaixo que eu sempre respondo todo mundo. E era isso. Se vocês querem estudar medicina na Argentina, chama nós aqui na assessoria que a gente vai fazer toda a burocracia para vocês, além de outros serviços que a gente presta também. O link está aqui no QR Code ou aqui embaixo na descrição. Beleza? Acho que era isso e nos vemos semana que vem.